vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na nossa meditação, lendo, meditando e orando na Palavra de Deus, e nós concluímos na nossa última programação o primeiro capítulo da carta aos Romanos, aonde nós aprendemos muito com o profeta de Deus para esta era, através da carta aos Romanos. Ali no seu capítulo 1, o profeta nos mostrou grandes lições de como Deus trata aqueles que ignoram o conhecimento e a sabedoria de Deus, aqueles que são soberbos, presunçosos, aborrecedores de Deus. Deus os abandona à sua própria sorte, e desta maneira eles ficam sendo deuses de si mesmo, entregue aos seus pecados, aos seus próprios desejos e à sua própria maneira de viver. E isso traz uma consequência. Toda vez que você quer viver independente de Deus, você vai pagar o preço desta independência. Tudo foi criado por Deus e tudo está nas mãos de Deus. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus, ele trata a sua vida de uma maneira que ele acha, que ele pensa ser a melhor, mas somente através dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor, que o homem acha o seu verdadeiro caminho. E é por isso, devido a essa rebelião que o homem faz contra Deus, que adora mais a criatura do que o Criador, como nós vimos em Romanos capítulo 1, é que Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Exatamente o que nós meditamos ao longo daquelas 4 programações falando de Romanos capítulo 1. Por isso que Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, porque abandonaram o Criador e adoraram mais a criatura do que o seu Criador. E agora nós vamos passar a meditação de Romanos capítulo 2. E essa meditação agora será a partir do capítulo 2, e nós vamos ler Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 5, para a nossa meditação. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escapará o juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da tua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amado Pai Celestial, nós, Senhor, queremos valorizar a tua palavra, a tua benignidade, a tua paciência. Nos ajude, Senhor, a aprender mais de Ti e nos aproximarmos mais de Ti. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. É uma tendência do homem natural querer julgar as coisas. As pessoas sempre gostam de fazer um juízo, sempre gostam de estar observando e julgando as atitudes umas das outras. Porém, toda justiça, todo julgamento perfeito só vem de Deus. Nós não devemos nos colocar
como juízes das pessoas. Todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que realmente receberam o Espírito Santo, aqueles que verdadeiramente estão no caminho do Senhor, seguindo a sua palavra, eles têm isso dentro de si, de não julgar a quem quer que seja. Pois a própria palavra de Deus nos diz que com o jugo com que julgares, vos julgarão a vós. E a própria palavra também nos ensina para examinarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome deste cálice. Olhe só, o homem tem que fazer um autoexame, porque a Bíblia ainda continua: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E este dormir é a morte espiritual. Então nós aprendemos através da Escritura Sagrada que cada um deve ser juiz de si mesmo, não do outro. O próprio Senhor Jesus nos disse, em outras palavras, parafraseando o que Jesus disse: como que você quer tirar a grade do olho do seu irmão se você não tirou do seu? Então, o autoexame, o autojulgamento, ele é importante. Você próprio julgar a sua vida através da palavra de Deus, não a vida do seu irmão, não a vida do outro, mas você julgar a sua vida de acordo com a palavra. Porque se você não faz esse autoexame, você se encontra enquadrado nesta passagem que nós lemos de Romanos, capítulo 2, aonde Paulo está falando com os judeus. Aqueles judeus que foram escolhidos por Deus para ser uma nação santa, aqueles judeus que foram escolhidos para serem um povo separado, que pudessem guardar a lei, que pudessem ser um exemplo para o mundo de adoração de um único Deus verdadeiro, aonde Deus se manifestou no meio deles e fez grandes maravilhas e sinais através do povo judeu. Porém, aqueles judeus estavam julgando aquelas outras pessoas de que Paulo estava falando no capítulo 1, sendo que eles próprios não estavam se autoexaminando. Não é aqui, e aí você tem que tomar um cuidado para trazer na centralidade da palavra, não é aquela autocrítica destrutiva, aquele sentimento de destruição de si próprio, de autoacusação, de negação, de frustração, de depressão, que isto é um extremo que Satanás faz também, que é te acusar de um monte de falhas, de um monte de erro, apontar um monte de coisas na sua vida para te deixar deprimido, para te deixar com síndrome do pânico, que tudo isso tem um nome, é chamado demônio. A medicina apenas coloca um nome bonito nisso, a psicologia só reveste de um nome bonito disto, mas não é nesse sentido desta acusação satânica, destruidora, aprisionadora, não, mas a Bíblia nos convida ao homem fazer esse autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, através do que eu devo me examinar? Eu devo examinar através da palavra, não através das minhas obras, não através das minhas boas atitudes, dos meus sentimentos, das minhas impressões, porque o que leva as pessoas para esse extremo de autoacusação, mutilações, acusações, depressões, síndromes e etc., é justamente porque elas estão olhando para os seus sentimentos, julgando os seus próprios sentimentos através dos seus parâmetros, da sua visão. E quando você faz isso, Satanás se aproxima e te aprisiona. Porém, o convite que a palavra de Deus nos faz é aquele autoexame através da palavra de Deus, aonde em primeiro lugar você coloca o sangue de Jesus Cristo, como a palavra nos ensina que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo o pecado.
Então, o primeiro exame que você deve fazer é esse: Senhor, eu estou debaixo do teu sangue. Quando você for fazer o seu autoexame, você se aproxima do trono da graça e diz: Senhor, eis-me aqui, estou debaixo do teu sangue. Você tem que ter revelação do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, e o seu sangue funciona como um para-choque que vai nos levar, que vai nos proteger nesta jornada, nesta vida, aonde nós cometemos falhas, aonde nós cometemos erros, mas estamos debaixo deste sangue, protegidos e lavados a cada dia. E para isso nós fazemos este exame através da palavra de Deus, através das Escrituras, olhando para a nossa vida e olhando para a palavra e acertando tudo aquilo que está fora da palavra. Como é maravilhoso quando você acerta aquilo que não está de acordo da palavra, porque nós não vivemos conforme a nossa vontade. Nós não fomos colocados nesta terra para fazermos as nossas vontades, para agradar os nossos desejos, mas nós fomos colocados nesta terra para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E então a Escritura Sagrada nos ajuda a alinhar a nossa vida com Deus. E como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler, meditar e orar constantemente na palavra de Deus para estarmos alinhados com tudo aquilo que Deus deseja de nós. E Paulo justamente pega este ponto. Aquelas pessoas estavam ali concordando com Paulo. Quando Paulo dizia assim, vocês não se importam em ter conhecimento de Deus. Vocês estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. Eles falavam: isso mesmo, Paulo, eles estão cheios disso aí. Vocês estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Isso mesmo, Paulo, eles são muito maus. Esses gentios que não sabem o que é o Deus verdadeiro, que não receberam a lei, eles realmente são tudo isso. Parabéns, Paulo, você está falando certinho contra eles. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso, Paulo. E eles falavam para Paulo: parabéns, Paulo, é isso mesmo. Eles são tudo isso que você está falando mesmo. Esses gentios aí, eles têm que realmente ser enquadrados com as coisas certas. E aí Paulo vira para aqueles judeus que estavam tão certos das suas posições, eles tinham tanta certeza daquilo, só que aqueles judeus não estavam fazendo um autoexame. Eles não estavam olhando verdadeiramente para as suas atitudes e comparando as suas atitudes com a palavra. E aí Paulo começa já no capítulo 2, se voltando para aqueles judeus e deixando bem claro para eles que ninguém é inexcusável. Ninguém é inexcusável. Inexcusável significa que não tem desculpa. Que não tem nenhuma desculpa, ninguém tem nenhuma desculpa. Paulo já começa por aí. Vocês não têm nenhuma desculpa, não. Não tem. Vocês não podem escapar do fato que toda pessoa é culpada de pelo menos de uma dessas transgressões que Paulo falou lá. Tanto gentio como judeus, não tem jeito. Há pecados tanto na carne como no espírito. Não tem outra maneira de escapar. Então nós temos que ter isso bem claro, assim, bem forte dentro dos nossos corações nesta manhã. Vamos fazer esse autoexame, porque Paulo já começa dizendo: porque és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condena a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faze o mesmo.
se coloca no lugar de juiz, talvez você não vai ser acusado daquele pecado, talvez você não é acusado de malícia, de inveja, de homicídio, mas será que você não está sendo murmurador? Será que você não está sendo presunçoso? Talvez você não é infiel nos contratos, você não é um nécio, mas será que você realmente não está cheio de engano? Você não é uma pessoa de contenda? Por isso que Paulo chama para essa reflexão. Ó homem, Paulo fala, por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas, faze o mesmo. Oh, irmãos, vamos pensar nisto nesta hora. Quando você se coloca como juiz, você aponta um dedo para aquela pessoa e tem 3 dedos apontados para você. Cuidado, examine-se a você mesmo através da palavra. O mesmo sangue que te limpa, que te purifica, pode alcançar aquele pecador, pode alcançar aquele irmão. Às vezes você não está incorrendo naquele erro, porém você está incorrendo em outros. Culpado no mínimo é culpado no máximo também. E o profeta de Deus, nosso profeta para esta era, na mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, parágrafo 120, ele completa isso para nós, ele fecha isso para nós que só um profeta de Deus para colocar as coisas no centro. Olha só o que ele diz, parágrafo 120 da mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo. E hoje, se Deus fez a sua promessa de que Ele enviaria o Espírito Santo nos últimos dias, e estas coisas aconteceriam, você poderia ter duvidado disto, mas agora que Ele veio e está fazendo isto, o mundo está inexcusável. Isto é, o mundo não pode correr, fugir do que Deus tem feito. O maior sinal que Deus deu a este mundo foi a mensagem da hora, foi a mensagem do profeta, é o maior sinal. Examine, você que não conhece ainda a mensagem deste profeta, do profeta William Marion Branham, faça um exame desta mensagem e veja os sinais e maravilhas que Deus operou através deste ministério, deixando as pessoas inexcusáveis. Isto tem soado através da nação após nação, de lugar em lugar, até cobrir a terra. Isto é correto. Eles estão sem desculpa. Eles não teriam conhecido isto se Deus não tivesse vindo e trazido isto. Mas Ele trouxe isto para nós agora. E então, nas realidades, as realidades de seguir a palavra, seguir a verdade e permanecer com ela. Deus coloca, Deus dá a oportunidade, Deus coloca diante de você nesta manhã, Ele coloca diante do seu povo, diante de cada um. Ninguém pode dizer assim, eu sou inocente, eu não sabia, porque ninguém está inexcusável, ninguém. Pois Deus colocou a sua palavra. A partir do momento que você está ouvindo esta própria meditação aqui, ela te deixa inexcusável. Então reflita sobre isso, não queira ser juiz de ninguém, mas pratique o seu autoexame, comparando a sua vida com a palavra, comparando os seus passos com a palavra, lendo, meditando e orando na palavra de Deus para seguir o caminho do Senhor. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar este pequeno trecho e voltaremos na próxima programação. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta pequena meditação, aonde nós aprendemos a não julgar, Senhor, aos outros, mas fazermos um autoexame da nossa vida e podermos seguir até o dia do arrebatamento, alinhados com
tua palavra e com a mensagem da hora. Muito obrigado, Senhor. Só temos a te agradecer no nome precioso e bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe.